livro do profeta Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Está escrito: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Também a este não tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços, e disse: Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém. Esse é um culto de missões. E a intenção do culto de missões é despertar a nossa consciência para uma realidade de evangelização. Porque a igreja que deixa de evangelizar, ela se torna igual um dinossauro. O problema é que o dinossauro já está extinto. Então você não vai encontrar nenhum dinossauro. Você só vai encontrar só os fósseis dele se você for ao museu. Uma igreja que ela deixa de fazer a evangelização se torna peça de museu. Ela se fossiliza. Ela fica girando em torno do próprio eixo. Sabe aquela criança que pega a panela lá do fogão da mãe? Aí a criança fica girando a panela, girando a tampa, girando a tampa, até irritar a mãe. Pois bem, a igreja que deixa a obra de evangelização, ela vira uma criança irritante, que ela fica só girando a tampa da panela. Ela vai fazendo sempre as mesmas atividades, sempre os mesmos rituais, os mesmos cultos, as mesmas pregações, os mesmos louvores, e com o passar do tempo as pessoas vão se desanimando e se irritando, por causa que a mesmice ela é desagradável a todos, aos homens, às mulheres, aos jovens, às crianças e a Deus também. Deus também se irrita com tampa de panela girando. Deus também fica olhando. Isso aqui é uma peça de museu. A igreja não pode descuidar da evangelização e das missões. Não pode descuidar. Acontece que a obra de evangelização ela passa por períodos. Existem períodos de despertamento, períodos de avivamento, períodos de mornidão e períodos de morte. A igreja ela passa por esses períodos. Existem momentos que a igreja está bastante avivada. E em época de avivamento, as pessoas vêm para a igreja espontaneamente. Elas até perguntam: quando que vai ter culto na tua igreja? As pessoas trazem o nome para você e falam: leva o meu nome lá para orar lá, porque quando eu receber a bênção eu vou lá agradecer na sua igreja.
E as pessoas, elas falam: escuta, vocês não fazem culto nas casas, não? Vocês poderiam vir fazer aqui um culto na minha casa, para abençoar a minha casa. Preciso de uma porta de emprego, de uma cura, uma libertação, uma restauração no lar. Isso acontece em tempos de avivamento. Avivamento, irmãos, a obra de Deus, ela flui igual óleo na engrenagem. Você coloca óleo na engrenagem, ela vai embora, sabe? Você nem ouve o barulho da catraca, que é avivamento. Época de avivamento, o pastor não precisa ficar implorando para as pessoas virem para o culto de oração, porque as pessoas vêm para o culto de oração naturalmente, normalmente. Os cultos, eles são naturais, porque está acontecendo um avivamento, um derramamento do Espírito Santo em todas as ocasiões. É muito bom ser pastor de igreja em tempos de avivamento, por causa que é uma maravilha. É uma voluntariedade, uma boa vontade, prestatividade, uma alegria, justamente porque na época do avivamento o Espírito Santo está descendo, o diabo está indo embora, as pessoas estão chegando e as bênçãos, elas vêm para nós sem medida. Nós já passamos várias épocas na vida de avivamento, e uma coisa maravilhosa é participar de uma igreja avivada, irmãos. Olha como é bom você participar de uma igreja avivada, porque você pode chegar quebrantado, arrebentado, destruído. Você chega numa igreja avivada, você sai avivado também. Você sai feliz, contente, alegre, vencedor, porque a igreja avivada, ela toca em você. E você quer participar de uma igreja avivada, é muito bom. Mas nós nem sempre estamos em época de avivamento. De vez em quando, nós temos que participar de épocas de despertamento. Aí na época de despertamento já não acontece igual no avivamento, porque no despertamento uma parte da igreja começa a ficar desleixada, relaxada, desanimada, desalentada. É uma luta. Mesmo assim a igreja vai andando, ela vai indo. Mas é necessário sempre acontecerem despertamentos. E despertamento é aquele negócio que você coloca o celular para despertar. E aí você coloca ele para despertar, porque você tem que levantar 5 horas da manhã, você coloca 4h30 e ele começa a gritar na tua orelha. E você, bem esperto, coloca uma música no celular, que é a música que você gosta. E por causa disso, quando o celular desperta, você vai lá e coloca no soneca e volta a dormir. Aí 15 minutos depois, a mesma música irritante volta a tocar. Mas como você gosta dela, você desperta da soneca e fala: agora eu vou ter que levantar. Só que de vez em quando você dá uma virada para o lado e aí foi. Meia hora depois é que você vai levantar. A igreja de época de despertamento é assim, ela precisa sempre de alguma novidade. Ela precisa de atividades. O pastor tem que ser bastante, criativo, bastante desperto, por causa que aí ele tem que dar oportunidade, fazer festividade, fazer congresso, fazer campanha, colocar alguma coisa aqui para atrair as pessoas, porque se o pastor não tomar cuidado do despertamento, a igreja vai para a morte. A igreja acaba. Porque se você está no avivamento, precisa fazer muita coisa. O Espírito Santo está fazendo quase que sozinho. Mas no despertamento é o pessoal da igreja que está fazendo. Por isso que tem culto de mocidade, de adolescente, de criança, escola dominical, culto de terça-feira, ensinamento, avivamento, congresso, um monte de coisa. Porque a igreja precisa de despertamento. É o celular tocando, e você meio ali, mas você vem ainda. Mas de vez em quando a igreja não passa nem por avivamento e nem por despertamento. A igreja, ela cai em mornidão espiritual. E aí na época da mornidão espiritual não adianta fazer nada, é igual colocar fogo em mato verde. Só faz barulho, estala, não pega fogo, sai fumaça e apaga. Época em que a igreja está numa situação, meus irmãos, de mornidão espiritual, você pode trazer pregador avivalista daquele jeito, com dom do Espírito Santo, fogo na cabeça, entendeu? Que cospe no microfone aqui, aquele negócio todo, e ainda assim 2 ou 3 pessoas sentem o poder de Deus, e o restante, fala: ixi, misericórdia, o que aconteceu? Porque é época de que a igreja está numa mornidão, que o paralítico não vai levantar de jeito nenhum, irmãos. Faz-se um pedido de oração, e o pedido de oração é feito só pelo irmão que ora, porque o restante não tem como orar, nem crê, mornidão espiritual. Aí a mornidão espiritual, se o pastor não tomar cuidado, se o ministério não tomar cuidado, se a igreja não sair do estado de mornidão, aí fecha as portas. Fecha as portas, por causa que é frequência mínima no culto, é aquele negócio, os tocadores vão embora, as irmãs faltam todas, a mocidade não aparece, visitante não tem. É um pesadelo participar de uma igreja que as portas estão fechando.
é morte espiritual mesmo. E estamos falando assim por experiência e por revelação também. A obra de Deus é assim. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque o capítulo 16, ele vai inaugurar um novo capítulo na história bíblica. Deus vinha com o povo de Israel e ele veio até o capítulo 15, ele veio com Saul. Saul experimentou um tempo de avivamento, vocês sabem disso. Quando Saul foi escolhido por Deus, foi derramado óleo sobre a cabeça dele do mesmo jeito que foi derramado sobre Davi. E quando foi derramado o óleo, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele desceu para um rancho chamado Rancho dos Profetas. Não sei se vocês já participaram de uma igreja onde tem um monte de profeta, sabe? Mas eu já participei, igreja de um monte de profeta, todo mundo sapateia, profetiza, canta, coloca a mão na cabeça, dá pirueta, é um negócio incrível, sabe? E o Saul foi lá, época de avivamento. Ele foi contado entre os profetas, ele até profetizava. Ficou tão pirado que ele tirou a roupa, tão pirado, cheio do Espírito Santo, mas ele estava pirado, perdeu o controle. Foi a época que o Espírito Santo tomou ele. E logo no começo, a Saul era um avivamento só, era avivamento, entrava, saía, ganhava as guerras, matava filisteu, foi estabelecendo o reino, mas depois ele entrou num período que precisava de despertamento. E quando ele precisava de despertamento, ele foi se afastando do profeta Samuel. Ele tinha que participar do culto no templo, meus irmãos, porque o culto no templo, ele é para reabastecer a tua bateria, sabia disso? Lá na tua casa você tem internet, você tem WhatsApp, Facebook, página, não sei o que, mas você também tem a novela, você também tem um programa, você também tem a rádio, você também tem os filhos, você também tem as contas. Então lá na tua casa lá é um misto. Aqui não tem misto. Aqui é só para isso mesmo. É para reabastecer a tua bateria espiritual. Para você ouvir a palavra, cantar o louvor, levantar orações, entregar as suas ofertas e voltar para a tua casa. Para depois lá na tua casa, misturado com tudo, você fazer alguma coisa, mas depois você volta para cá, porque aqui não tem mistura. Aqui é só oração, louvor, palavra e oferta. Oração, louvor, palavra e oferta. É isso aqui que você reabastece. Só que Saul, ele começou a se afastar do culto. Ele já estava naquele tempo que ele precisava de despertamento. E nesse negócio de despertamento, ele tomou-lhe uma bronca de Samuel, uma bronca, mas não adiantou a bronca que ele tomou. Não adiantou. Porque a época de despertamento é difícil. E ele não percebeu que ele estava andando para a época da mornidão. E na época da mornidão, ele já não ia mais por o culto mesmo, ele já não cultuava mesmo, ele já não entendia mais a voz de Deus mesmo, ele já não atendia Samuel mesmo, ele já estava achando que ele era o grande rei. Aí vieram os filisteus aumentaram contra o rei Saul, época de mornidão espiritual, e ele acabou metendo as mãos pelos pés, e ele desagradou ao Senhor na época de mornidão espiritual. E aí, depois que ele desagradou ao Senhor na época de mornidão espiritual, Deus tirou o Espírito dele. Ele perdeu o Espírito Santo. Porque você pode estar cheio do Espírito Santo hoje, e amanhã você pode estar sem nada, sabia? De hoje para amanhã você pode esvaziar o Espírito Santo igual o pneu que fura no caminho. E tem pneu e tem gente que fura o pneu e continua rodando com o carro. Vai o aro tudo para o espaço, mano. Tem que trocar a roda. Se furou o pneu, você tem que parar e colocar o step. Ah, mas o meu step está ruim. Não anda sem step, não. Você tem que andar com step, estou falando espiritualmente. Você tem um nível de espiritualidade, um nível de comunhão com Deus, um nível de conhecimento com Deus. Você tem que saber qual que é o teu nível. Se ele começou a baixar, diminuir, saiba que você foi do avivamento para o despertamento. Se você não percebeu que o teu pneu está furado, que o teu pneu está murchando, então do despertamento você vai para a mornidão. Se você não percebeu, da mornidão você vai para a morte espiritual. Aconteceu com Saul. Saul, ele sofreu morte espiritual absoluta e um colapso. Ele entrou numa crise tão grande que ele saiu do templo que existia em Siló e ele foi para um terreiro de macumba. Ele foi consultar uma macumbeira. Deixou de consultar o Senhor para consultar uma macumbeira. Morte espiritual. Esse capítulo que eu li para vocês, capítulo 16, ele é justamente nessa fase de morte de Saul. Morte espiritual. Saul ainda vai ficar mais 40 anos no trono. Vai demorar para Davi chegar a ser um grande rei em Israel. Vai ficar muito tempo no trono ainda. Mas espiritualmente ele já está morto. Já está totalmente morto. E aí Deus, ele olha quando a obra dele está entrando em estado de morte. Ele olha.
E ele vai levantando os profetas, ele vai dando sinais, ele vai incomodando corações, ele vai dando despertamento para uma ou outras pessoas, ele vai chamando a atenção, dizendo: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, o Cristo te esclarecerá. Ele percebe quando vai entrando em colapso a nossa vida espiritual, quando a gente está sem estepe, sem óleo, sem gasolina, sem condições de continuar, e aí Deus ele começa a nos incomodar, nos chacoalhar, chamar a nossa atenção, dizendo: não anda por esse caminho, volta para o caminho certo. Ainda assim muitas pessoas não entendem, até que Deus fala: eu vou ter que mudar, eu vou ter que mudar de Saul para Davi, porque os homens mudam, mas Deus não muda. Os homens morrem, mas a obra de Deus não pode morrer. As coisas param para nós, mas para Deus elas devem continuar. Então o que faz Deus? Na hora que a obra está morrendo na vida de Saul, ele fala com Samuel o seguinte: até quando você terá dó de Saul, havendo eu rejeitado? O que isso significa? Significa que Deus, meus irmãos, ele não fica travado no passado. Deus, ele tem uma obra na tua vida, uma obra na tua vida, uma obra na sua e na minha. Enquanto a nossa vida está calibrada com Deus, Deus está conosco tranquilo, vai andando, fazendo a manutenção. Mas se chegar um momento em que eu morrer espiritualmente e não quero mais ouvir a voz do Senhor, a obra na minha vida para, mas a obra de Deus não para. A obra na tua vida para, mas na vida de Deus não para. Na vida da igreja não para. E Deus, ele não fica remoendo o teu passado. Deixa eu dizer uma palavra do Espírito Santo. Aquilo que você foi no passado, aquilo que você foi ontem, aquilo que você foi em 2016, já está em memória. Mas não é aquilo que vai te sustentar, não. Deus não é um Deus de passado. Deus é o Deus de hoje. Como que você está hoje? Como que você está agora? Qual que é a tua calibração com a obra de Deus agora? O quanto que você está afinado com a obra de Deus? Exemplo, esses músicos aqui, eles têm os seus instrumentos, cada um com o seu instrumento. Aí eu pergunto, quanto que está afinado o músico com o instrumento? Porque tem que estar afinado o instrumento e o músico também. E o músico não pode tocar só para ele tem que tocar dentro de um campo harmônico, ele tem que formar aqui uma harmonia, porque senão sai tudo errado. Baterista para um lado, guitarrista para o outro, tecladista para o outro, baixista para o outro, e o cantor então estragando o resto. Tem que ter um campo harmônico, tem que ter uma melodia, tem que ter um compasso. Aí Deus fala o seguinte: o quanto é que você está afinado com o Espírito Santo, afinado com a vontade de Deus, afinado com 2017. Ah, eu estou bem, porque lá em 2016, calma, 2016 já é passado. Mas lá no passado eu profetizava, lá no passado você profetizava, mas e hoje? Lá no passado eu orava, no passado você orava, mas e hoje? Lá no passado eu louvava, mas e hoje? Você louva ainda? Lá no passado, irmão, já esquece o passado. Deus diz para Samuel: não viva daquele chifre que você foi lá e derramou óleo na cabeça de Saul. Acabou a época de Saul. Acabou a dinastia de Saul. Ele não percebeu que ele estava morrendo. Para Saul, ponto final. E se é ponto final, depois que Deus dá o ponto final, meus irmãos, é ponto final. Deus é longânimo, sabia? Longânimo significa que Deus não toma nenhuma atitude precipitada na sua vida. Nenhuma! Você faz alguma coisa e Deus ele vai dar um tempo tão gigantesco, tão longe, para você tomar consciência, consertar, fazer certo. Isso é longanimidade. Só que quando chegar o dia que Deus fala: rejeitei misericórdia, aí rejeitei. Se Deus disser acabou, acabou. Mas se Deus não disse acabou, que não acabou, então não acabou. Para Saul acabou. Aí Deus disse para Samuel o seguinte: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Pega o teu chifre, que era um chifre de carneiro que eles usavam. Esse chifre aí ele era artesanalmente preparado para que ficasse cheio de óleo de unção. E esse óleo de unção servia para ungir o sacerdote e para ungir o rei. E pois bem, Deus fala: pega o chifre que você ungiu a Saul, coloca azeite nele e você vai ungir uma outra pessoa no lugar de Saul, a quem eu tenho escolhido. Porque a obra de Deus não para, meus irmãos. Não para. Deus tem algo novo para acontecer. Deus tem uma unção nova. Deus tem um tempo novo. Deus tem um chamado novo. Deus tem um ano novo para você. Aleluia. Mas é necessário você tomar essa disposição. Enche aí o chifre de azeite.
Você tem que encher, essa aí é a responsabilidade sua, e não ficar vivendo lá do passado, do que aconteceu. Não, olhe para o dia de amanhã em nome de Jesus. Só que na hora que ele recebe esta ordem, ele fala assim: Senhor Deus, se eu fizer o que o Senhor está falando, Saul, que está desviado, ele vai me matar. E é assim mesmo, meus irmãos. Existe um conflito entre o seu passado, aquilo que você fez, e o teu futuro, aquilo que você não fez ainda. E existe uma ameaça de que o teu passado venha ameaçar o teu futuro. Enquanto você estiver com medo daquilo que aconteceu ontem, de que vai atrapalhar a sua caminhada, você vai ficar somente em ralar. Você não vai sair do lugar. Porque tem pessoa que fala: se eu tomar uma decisão, vai que me acontece de novo o que me aconteceu lá atrás. Irmãos, não é assim. Se você ficar com medo do que aconteceu lá atrás para te acontecer de novo, você vai travar nas 4 rodas. Não vai sair do lugar, não vai ficar patinando o tempo todo. Não, confia no Senhor de todo o teu coração. Não fica com um mau agouro, não fica aí com uma má sorte, com um pensamento negativo, dizendo: ah, me aconteceu lá atrás, vai me acontecer de novo. Quem foi que disse isto? Mas Saul é uma ameaça. Mas Deus está falando com você nessa noite, que não é para você temer a Saul. Desprenda-se do seu passado. Inclusive desprenda-se da tragédia que te aconteceu, da amargura que te aconteceu, da tristeza que te aconteceu, do fracasso que te aconteceu. Esqueça-se sim, coloca uma pedra nesse assunto, porque se você não colocar uma pedra nesse assunto, vai ficar o ano de 2017 todinho falando nele e patinando, e Deus está dizendo que Ele não quer isso para a tua vida. Aleluia, Jesus. Deus não quer que você fique 2017 remoendo coisas do passado. Ponha uma pedra neste assunto. Levanta a tua cabeça. Sorria para o Senhor. Enche a tua vida do Espírito Santo e vai para onde Deus está te mandando. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz então para Samuel o seguinte: não, pode ficar tranquilo, pega aí o bezerro e vai falando que você vai fazer um sacrifício, te prepara para o sacrifício, continua a obra, porque aconteceu, não era para ter acontecido, mas já que aconteceu, mas a gente tem que continuar. Pega o bezerro e vai para o sacrifício. E Samuel, muito obediente a Deus, pegou o bezerro, encheu o chifre de azeite e foi para Belém, aonde Deus havia mandado. E quando ele vai para Belém, quando ele chega na porta da cidade, existiam os anciãos, que era o presbitério. Quando os anciãos viram Samuel, já ficaram preocupados e perguntaram para o Samuel o seguinte: é de paz a sua vinda? Eu vou falar exatamente o que o Espírito Santo está me dizendo. As pessoas, elas conhecem a sua história. As pessoas sabem o que você fez, como que você é, como que você responde, qual que é a sua atitude. E aquilo que você fez, por mais que você não queira, virou uma espécie de repercussão, de fama. Então quando você vai, antes de você já chega a sua fama. E existem pessoas que olham para você e vão dizer mais ou menos o seguinte: chegou atrapalhado de novo? Chegou atrapalhada de novo? Veio fazer confusão de novo? Porque foi isso que falaram com Samuel. É de paz a sua vinda? Porque você está querendo se levantar mais uma vez. Você está acreditando na possibilidade de fazer tudo novo e tudo melhor. Porque Deus é que está falando com você. Deus acredita em você. Mas as pessoas que te conhecem não acreditam em você. Você está com fé no coração. Você está começando este ano dizendo: vai ser diferente. Você está apostando em Deus e Deus está apostando em você. Aleluia. Só que existem acusadores no mundo, irmãos. Gente que não acredita mais em você. Gente que já não aposta mais em você.
que vai ter uma palavra carregada de negatividade para colocar no teu ministério, na tua vida, no teu casamento, nos teus estudos, no teu projeto. Tem pessoas que vão colocar pontos negativos diante de você. Não faz isso não. Você já tentou, vai dar outra chance e você já deu. Vai tentar de novo, você já fracassou. Glórias a Deus. Justamente aonde você fracassou no passado é onde Deus vai fazer você triunfar neste ano e daqui para frente, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aí, minha irmã? Aí, irmã? Aí, meu irmão, na hora que a palavra negativa vier para você, você vai fazer igual Samuel. É de paz sim a minha vinda. Não, eu não estou nem lembrando o que aconteceu lá atrás. Para mim já é águas passadas. Mas eu quero falar nesse assunto. Coloquei uma pedra nesse assunto, não me fala mais. Se quer a minha amizade, se quer o meu respeito, não me toque mais neste assunto, porque Deus falou comigo, dizendo que Ele tem uma coisa melhor e uma coisa nova a meu respeito. É de paz a minha vinda. Eu não vim aqui para brigar, não vim para contender, eu não vim aqui para quebrar o pau, eu não vim aqui para chutar o pau da barraca, eu não vim aqui fazer isso. Eu vim em paz, em nome de Jesus. E aí Samuel diz o seguinte: santificai-vos e venham comigo, para vocês observarem, porque as pessoas que te criticam, meus irmãos, elas vão ter que ver como que Deus faz as coisas novas e grandes que tu não sabes. As pessoas que te criticam de longe, que nem está convivendo com você, mas anda falando da tua vida lá longe, essas pessoas aí devem ser convidadas para saber que Deus é na tua vida, que você não está abandonado no mundo, esquecido no mundo não. Você não é um cãozinho que caiu da mudança não, e a mudança foi embora e você está aí sem pedigree não. Você tem dono. Deus é na tua vida. Deus é contigo, porque Ele tem uma obra na sua vida. Aí Samuel fala: santifiquem-se e venham comigo. Venham ver como que vai acontecer. E aí Samuel chega na casa de Jessé, que é um dos anciãos também. E lá na casa de Jessé tinha uma obra de Deus. Deus tem obra na casa de Jessé. Deus tem obra na casa de alguém. E essa é uma obra que tem que ser feita com a tua participação. Por você, com você. Você vai ser o agente de bênção. Aí você fala: mas como que eu vou ser o agente de bênção se é eu que tenho que ser abençoado? Eu não tenho como abençoar ninguém. Olha só a situação. Vou abençoar quem? Preciso de um emprego. Como que eu vou? Estou precisando de um emprego. Vou abençoar quem? Você vai ser abençoado na medida que você abençoa. Se você se predispõe diante de Deus, confia no Senhor, você vai ser bênção na vida de alguém. E o fato de você ser bênção naquela casa e naquele lugar vai trazer bênção para você também. O apóstolo Paulo falou isso. Nós enriquecemos a muito, mas apesar da gente ser pobres. Nós consolamos a muito, apesar das pessoas nos entristecerem. Nós fortalecemos a muito, apesar da gente sofrer muitas fraquezas. Nós amparemos muitas pessoas, apesar da gente ter sido abandonado. Paulo falou isso aos Coríntios. Você vai lá e enriquece, você abençoa. Abençoa com a palavra, abençoa com o Espírito Santo, abençoa com o Evangelho e abençoa com alegria, tá, irmãos? Vai lá em nome de Jesus. Olha para o Senhor, não para si mesmo. E ele tem que levar uma bênção na casa de Jessé. E Jessé, ele pega e observa que tem um sacrifício, mas tem algo diferente ali, tem um chifre de azeite. E eles já sabem que aquele chifre de azeite só era usado em 2 ocasiões, na hora de ungir um rei ou um sacerdote. Na casa de Jessé não tinha nenhum sacerdote, irmãos, nenhum, porque eles eram da tribo de Judá. E o sacerdote só podia ser levantado da tribo de Levi. Tribo de Levi é como se eu dissesse: sacerdote só se levanta no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais não se levanta. Isso é tribo. Então só na tribo de Levi que podia ser levantado o sacerdote. E nas outras tribos? Rei. Mas rei já tem um, Saul. O que é que esse homem está fazendo aqui com esse chifre cheio de azeite? As surpresas de Deus estão a caminho, meus irmãos. Os enigmas de Deus e os mistérios de Deus são insondáveis. Você não sabe, as pessoas não sabem, mas Deus sabe. Deus sabe, aleluia! Quando chega o momento, quando chega a hora, quando chega o local, Deus vai operar e você tem que ser o participante desta bênção.
eu vou esclarecer mais uma questão da bênção aqui para vocês. Como que você vai abençoar uma vida, uma casa, se você não está abençoado? Elias chegou na casa da viúva, em Serepta, e disse para ela o seguinte: prepara-me um bolo. E ela disse: Senhor, eu não tenho como preparar um bolo, porque eu só tenho um punhadinho de farinha e um punhadinho de azeite. Se eu fizer para o Senhor, meu filho morre de fome, porque eu não vou fazer nem para mim, eu vou fazer para ele, que ele só dá um pedacinho de bolo. Como que eu vou abençoar a vida do profeta se eu não estou abençoado? Como que eu vou abençoar a vida de outra pessoa se a minha vida não está abençoada? Se você viver pela razão, você vai se tornar descrente. Sai do avivamento, vem para o despertamento, do despertamento para a mornidão, da mornidão para a morte. Se você anular a fé na tua vida, aí você vai ficar que nem a tampa de panela, girando e fazendo barulho, irritando, mas não chega a canto nenhum. Se você anular a fé da tua vida, vai ser que nem um pneu furado, que você quer andar com ele, mas não sabe que está estragando até o aro do carro. Para, em nome de Jesus! É necessário fé para continuar sendo crente. Tem que ser crente, tem que ser crente de fé. Você tem que acreditar que apesar de você ainda não estar vivendo a tua bênção, você já pode abençoar em nome do Senhor Jesus. Eu não entendi ainda. Tá bom, eu estou paciente, estou acabando a mensagem, mas eu vou dizer para você. Quando Jó orou pelos amigos dele, ele já tinha os filhos de volta? Não. Ele já tinha sido curado da lepra dele? Também não. A mulher dele já tinha pedido perdão? Também não. A riqueza dele tinha voltado? Não. Só que Deus disse aos amigos de Jó o seguinte: peguem um sacrifício, levem a Jó, para que Jó interceda por vocês. Aí os amigos falam: mas eu não estou leproso, eu não estou desgastado, não estou nada. Mas eles estavam em maior dificuldade do que Jó. Você não sabe, mas tem pessoa que está numa dificuldade pior do que a sua. Tem gente que está passando por uma situação 3 vezes pior do que a sua. E que vai depender da tua bênção, de você liberar a bênção, orando, perdoando, visitando, trazendo para a igreja, levando a igreja lá, marcando um culto, marcando uma oração, trazendo ela aqui semana que vem no culto do propósito, fazendo alguma coisa, um rebuliço. Tem gente que não sabe que está no pior, e está pior do que você, mas você está sendo abençoado para abençoar. Deus disse então aos amigos: levem lá para que Jó ele pega e interceda por vocês. E aí Deus pega e ele virou a sorte de Jó, virou a situação de Jó na hora em que ele estava intercedendo pelos seus perseguidores, pelos seus caluniadores, pelos seus amigos. Ele virou. Como que Jó ia abençoar se ele ainda não estava abençoado? Quando Deus diz que você está abençoado, você está abençoado. Então abençoe em nome de Jesus. Amém? Está recebendo o Evangelho? Você vai abençoar. E aí você sai para abençoar, está ali, e começam então a passar os filhos de Jessé diante de Samuel. E aí Samuel, ele pega e ele olha um homem corpulento, estilo guerreiro, aparentado, sabe, falante, extrovertido, bem típico de um rei mesmo. E vai com tudo para poder desprender lá o óleo de azeite e derramar sobre a cabeça do homem. Na hora que ele está nessa euforia, Deus trava e fala: não. Ah, misericórdia. Sabe aquela hora que você pensa: agora vai. Agora vai. Agora chegou a hora. Agora é o momento que a alegria toma conta no teu coração. Você está desperto, alegre, contente, com o olho cheio, falando: essa é a vaga, esse é o momento, essa é a pessoa, essa é a oportunidade. Você fala: agora vai. E do alto dos céus Deus diz: não, ainda não. Estragou o humor. Aí Deus mexe com o humor da gente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não servimos a Deus pelo humor. Nós servimos a Deus pela fé. O humor muda. O humor muda. Alegre, contente, feliz, eufórico, triste, melancólico, depressivo, deprimido, irritado, nervoso, contente. O humor muda. Ganha um presente, contente. Perde o presente, triste.
Recebeu o dinheiro, alegre, perdeu o dinheiro, apavorado. Pagando as contas, tranquilo. Sem dinheiro para pagar as contas, preocupado. O humor muda. E se você servir a Deus baseado no seu humor, você vai deixar de servir a Deus rapidão. Não é nem rapidinho, é rapidão. Porque se você for servir a Deus de acordo com o teu humor, aí você vai se atrapalhar todinho. Porque quando você estiver contente, você é crente. E quando você não estiver contente, você é o quê? Quando você estiver abençoado, você é crente. E quando você estiver atrapalhado, é o quê? Não é baseado no humor que você serve a Deus, na euforia. Você serve a Deus com fé. É baseado na fé. E a fé não tem nada a ver com o humor, com o seu estado de espírito. A fé não tem nada a ver com as suas emoções. A fé ela é de um outro patamar, é de um outro nível. A fé, ela é a convicção de que Deus existe. E de que Deus está se importando com cada milímetro da tua vida. Isso é fé. A Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. Sabe o que é isso? Abraão olhou para ele e falou o seguinte: eu estou com quase 100 anos de idade, impotente. E a minha esposa também. Já foi a virilidade da minha esposa. Não tem mais. Só que um anjo chegou para ele e falou o seguinte: o ano que vem, por esta hora, você estará segurando um filho nos teus braços. E aí a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Porque a fé está num patamar acima da esperança. Esperança é o degrau de baixo. Fé é o degrau de cima. E amor? Amor é o degrau dos degraus. Está muito acima. Então quando você precisa servir a Deus, você serve com esperança. Estou esperando, vou fazer o quê? Estou desempregado. Eu já esperei muito pelo Senhor. É muito mesmo, que eu passei cada desemprego que até perdi o cabelo. Ainda voltou, graças a Deus. Mas ficou difícil, mas esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me tirou daquela situação deprimente que eu estava passando. Esperança. Mas e a fé? A fé é justamente quando você vai atrás de um emprego que você não tem habilitação para o emprego. É quando você acredita que você vai conseguir uma porta de emprego, uma vaga naquilo que você nem sabe como fazer. É fé. E Deus vai honrando. Aí Deus diz o seguinte: olha, não é pelo teu humor que você serve a mim, é pela tua fé. Você ainda está crendo? Tem fé ainda? Está servindo pela fé ou por vista? De bom humor ou de mau humor? Como que você está servindo ao Senhor? Aí Samuel dá uma murchada, porque quando a gente toma um banho de água fria, a gente dá uma murchada, né? Quando você está eufórico, aí alguém vem falar, não é a hora, aí você dá uma murchada. Aí o Samuel dá uma murchada assim, fala, ih, não é esse, passa o outro. E lá vem o outro. Quando vem o outro, ele já nem criou expectativa, já nem criou. Mas ele pensou, certamente deve ser esse agora, pelo menos esse, né? Olha o que Deus coloca no meu coração. Deus diz o seguinte: olha, não é porque não aconteceu do jeito que você pensou que ia acontecer, que não vai acontecer. Vocês entenderam? Não aconteceu do jeito que você pensou que ia acontecer, mas vai acontecer. Não perca a fé. Não aconteceu na hora, do jeito que você pensou. Mas não desanima não, não murcha não baixa a cabeça não baixa a guarda não. Por quê? Porque depois que a gente não recebe as coisas do jeito que a gente quer, irmãos, a gente recebe qualquer coisa. Sabia disso? Já que não veio aquilo que eu esperava, vai esse mesmo. Você já acaba se conformando com a bênção pela metade, uma vitória pela metade, uma providência pela metade. E aí o Samuel falou, já que não era aquele grandão, bonitão, fortão, vai esse aqui mesmo, está servindo. Aí Deus fala, mas esse também não. Esse também não, não é assim. Ou é da forma como Deus preparou para você e você vai ficar muito contente, muito feliz, muito agradecido, ou então não vai acontecer nada. Não se precipite. Não se precipite, porque se tem uma palavra que irrita o crente é espera mais um pouco. Quando Deus fala espera mais um pouco, aí eu fico chateado. Meu Deus do céu, não aguento mais esperar. Pai do céu, pelo amor de Deus. E aí você vê as pessoas passando na sua frente, abençoadas na sua frente, e você na fila, com aquela senha, 9.999. Nossa Deus, hein? Mas aí Deus fala, ainda não é esse. E passa o terceiro. Aí quando passa o terceiro, Samuel já dá uma olhada assim e fala, será que é esse? Porque tem uma hora que você começa a duvidar. Não era o primeiro, não era o segundo, aí você fala, não era Deus coisa nenhuma. Deus não está nesse negócio.
Deus não vai me dar essa vitória, Deus não vai me abençoar, minha casa não vem, o carro não vem, o emprego não vem, o namoro não vem, o casamento não vem. Acho que não é Deus esse negócio não, começa a duvidar. Porque Deus disse pela terceira vez, também não é esse. Irmãos, receber um não é ruim. Receber 2 nãos é amargoso. Mas receber 3 não é realmente uma cacetada. É para bater na orelha e falar assim, vai lá pro canto, menino, já falei não. 3 vezes Deus falou não. Aí Samuel poderia, será que eu errei de casa? Será que esse Jessé mesmo? Será que não era coração de profeta? Já começou a pensar, será? Só que isso não havia no coração de Samuel não, tá bem? Ele falou o seguinte, escuta, acabaram-se os mancebos, porque não passou só 3, passaram 7. Receber um não já é ruim, 2 já é de amargar, 3 já desanima, e 7? Você já pensou em receber 7 nãos de Deus? Não, 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 não. É para ter fé até o fim, irmão. É para ter fé para saber se você vai querer ou não quer. Se você realmente crê ou se você não crê. Se é crente ou se não é crente. Aí Deus não diz mais nada. Passam-se os 7. E o Samuel, muito do sabido, pega e fala, escuta, Jessé, acabaram-se os jovens? Terminou os jovens, os mancebos? Eu sei que Deus falou comigo, não pode ser que eu estou enganado. Eu não posso ter corrido o risco tão grande que eu corri de vir aqui enfrentar Saul para ter sido enganado, não. Eu creio em que Deus existe e que Deus falou comigo. Aí, meus irmãos, quando Deus ele sondar o teu coração e ver que você ainda crê, apesar de tudo que aconteceu, como as irmãs cantaram aqui hoje, apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Aí o hino continua dizendo, deixa eu te usar, apesar. Se você consegue sustentar a tua fé, apesar de todos os pesares, até o fim, você pergunta, Senhor, acabaram-se os mancebos? Quantos nãos o Senhor tem para mim ainda? Quanto tempo vai demorar esse negócio, meu pai? Aí me pergunta, e o Jessé pega e fala, ainda falta o menor. O que isso significa? Significa que a tua bênção, ela está escondida. Glória a Deus. Deus guardou ela tão bem guardado, meus irmãos, para você não perder. Deus escondeu a tua bênção e Ele guardou ela para você. Está aqui, ó, na mão de Deus, não está para todo mundo ver, não. Ninguém está vendo, ninguém está criticando, ninguém está admirando, mas está aqui, ó, guardadinho na mão de Deus, porque Deus diz o seguinte, aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Seja fiel até a morte, e eu colocarei a coroa de vida sobre a tua cabeça. Como tão encarecidamente você amou a Deus, aquilo que é teu, que estava guardado pelo Senhor, escondido no Senhor, ninguém sabia, mas Deus já sabia. Aleluia! Senhor, acabou? Não acabou não. Aonde está? Falta o menor, disse Jessé. E onde está o menor? Está lá no campo apacentando as ovelhas, guardado por Deus, esquecido dos homens, guardado por Deus para você. Amém? E então Samuel, homem avivado, deixa eu dizer uma palavra que eu estou terminando. Um crente avivado, meus irmãos, para ele não importa qual é a época, eu vou falar. Tem crente que depende da igreja avivada para ele ser avivado. Mas tem crente que não depende da igreja avivada, ele é avivado. Estou falando, pai, como o Senhor me disse. Samuel não dependia de Saul.
Samuel, ele não dependia dos anciãos. Samuel não dependia de Jessé. Samuel era avivado. O fogo estava na alma dele, ele era avivado. E quando ele ouviu dizer, ainda falta um menor, o avivamento que estava em Samuel voltou e ele disse, então manda chamar, glória a Deus. Traz o menino aqui para a gente conhecer, glória a Jesus. Oh, aleluia! Seja um cristão avivado como Samuel em nome de Jesus. Seja um cristão avivado. Vocês perceberam do momento que este servo começou a falar até agora, só falei da vida de Samuel, porque Deus está dizendo, eu quero que você, Samuel, seja avivado, aconteça o que acontecer. Eu quero que você tenha avivamento para fazer a minha obra, aconteça o que acontecer. Aleluia! E Samuel avivado falou, então vamos agora aqui chamar o menino. Porque crente avivado dá gosto, irmãos. Com crente avivado você conversa com ele, ele te anima também. Ele te levanta também. Ele te aviva também, glória a Deus. Traz o menino aqui. E quando chegou o menino na porta, aí Deus falou com Samuel. É este. Quando olhou para o rapaz, 1,65 m, 1,70 m, franzino, avermelhado, cabelo encaracolado, não parecia com o porte físico de um grande guerreiro. Quando ele olhou para aquele menininho, Deus dos altos céus disse, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos. O homem aplaude o espetáculo, o homem elogia as aparências, os homens querem elogios, mas eu olho para o coração. O interior do homem, lá dentro, quem você é, o que você faz, o que você aprova, como que você se comporta. Deus olha lá dentro do teu coração, glória a Jesus. Aleluia, meu Deus. Oh, aleluia. E você que poderia não estar valorizando aquela bênção tão minúscula, é ali que está a tua vitória. Amém? Está justamente ali onde você não imaginava, mas estava guardado por Deus. E o detalhe é, na hora que o menino chegou, cheiro de pasto. Se alguém aqui já viveu em interior, sabe que vaqueiro cheira, hein? E criador de ovelha cheira mais ainda, porque dorme com as ovelhas, no meio, embolado. Cheiro de ovelha, embolado. Quando chegou, Deus disse, é esse mesmo. E Samuel já tinha dito o seguinte, nós não nos sentaremos para comer enquanto a bênção não chegar. Vocês entenderam a palavra? A tua vida está programada para ser uma vitória. Tua vida está projetada para ser um sucesso na mão de Deus. Uma coroa de glória está projetada. Você vai passar pelos momentos de tribulação, de angústia, de tristeza, de descrédito. O que passou, passou, mas o Senhor está dizendo, a tua vida vai acontecer, porque esse é o desejo do meu coração. Eu te chamei, glória a Deus, é o hino que nós cantamos aqui. Eu te chamei, eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Então vai, glória a Deus, vai em nome de Jesus. Rabla comanaya rabaha sobenece la maia. Ela era barra, tudo mais. Ela era barra, tudo como naia. Aleluia! Quem disse isso foi Deus. Prepara aquele louvor pra gente, meu irmão. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. Deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar.
abençoado nessa noite, porque Deus, Ele te chamou e Ele tem uma palavra para te dizer. Enche o dia para Rabla comandar a mansura e comandar a raia. Levanta-te e unge, porque este mesmo é o que eu tenho escolhido. É esta mesma minha serva que eu tenho escolhido. Eu quero abençoar o menor. Eu quero abençoar a semente menor. Rabla comandar a mansura e comandar a raia. Quem quer receber oração, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se o Senhor tem falado com você, você vai estar sendo abençoado com todos os servos e servas do Senhor. Porque Jesus Cristo está agora abrindo ali um chifre de azeite que está nas suas mãos. Jesus está agora abrindo um chifre de azeite. E Ele está começando a descer sua unção sobre a tua mente, sobre a tua vida. Senhor, manda cantar uma súbita canaia. Aqui estão os teus filhos e filhos, meu Pai, aqui à frente. São os teus filhos que vieram pela tua palavra, Jesus, para serem vitoriosos nesta terra. Apesar do passado, meu Deus, apesar das decepções, apesar da angústia, apesar do sofrimento, apesar das acusações, meu Deus, esse povo veio até a tua presença para ser usado com ação de graça. Coloca, Jesus, a unção do teu Espírito Santo sobre a mente e o coração de cada filho de Deus aqui agora. Mantenha esta alma viva, Jesus. Estava escondido no campo, estava esquecido, mas o Senhor trouxe e abençoou. Receba em nome do Senhor Jesus a sua vitória. Saia daqui plenamente abençoado pelo poder de Deus. Porque Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te chamou. Vá! Seja vitorioso em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus.